Capítulo 7, Mística Cidade de Deus, no livro 5, tomo 3, Santa Maria de Ágreda. Explicação mais expressa sobre o modo e a finalidade do Senhor ao instruir Maria Santíssima. A ordem das obras de Deus. Qualquer causa que age com liberdade e conhecimento de seus atos deve ter para eles algum fim, razão ou motivo. Ao conhecimento da finalidade segue-se a consulta e escolha dos meios para alcançá-la. Esta ordem não pode faltar nas obras de Deus, suprema e primeira causa da infinita sabedoria, com a qual dispõe e executa todas as coisas, de uma extremidade à outra, com fortaleza e suavidade, como diz o sábio no Salmo 8. Não criou nenhuma para a morte, mas somente para que todos tenham vida, conforme Sabedoria 1, 13 e 14. Quanto mais admiráveis as obras do Altíssimo, tanto mais singulares e elevados são os fins que nelas pretende atingir, conforme Provérbios 16, 4. O último fim de todas é a glória de si mesmo e sua manifestação. Isto, porém, é ordenado por sua infinita ciência, como por uma cadeia de inúmeros anéis que, sucedendo-se uns aos outros, chegam da ínfima criatura até a extrema, suprema e mais imediata Deus, autor e fim universal de todas, conforme Apocalipse 22, 13. Maria é a imagem de Cristo. Toda a excelência da santidade de Nossa Grande Senhora se encerra em tê-la Deus feito retrato ou imagem viva do seu Filho Santíssimo. Era-lhe tão semelhante na graça e operações que, por comunicação e privilégio, parecia outro Cristo, conforme Gálatas 4:4. Entre filho e mãe, realizou-se divino e singular comércio. Ela lhe deu a forma e o ser da natureza, e o Senhor deu a ela outro ser espiritual de graça, com semelhança ao de sua humanidade. Os fins que o Altíssimo teve em vista foram dignos de tão rara maravilha, a maior de suas obras em pura criatura. Já falei um pouco sobre a conveniência da grandeza de Maria para a honra de Cristo nosso Senhor e para o crédito da eficácia de sua doutrina e merecimentos. Como ela é a primeira de um grupo de pessoas que vão seguir o mesmo patamar de padrão, era como necessário que em sua Mãe Santíssima se visse a santidade e pureza da doutrina de Cristo nosso Senhor, seu autor e mestre, a eficácia de sua lei evangélica e do fruto da redenção. E tudo devia reverter na suma glória, devida ao Senhor. Tudo isto achou-se em sua mãe com maior intensidade e perfeição do que em todo o resto da Santa Igreja e seus predestinados. Cristo, novo Adão, Maria, nova Eva. O segundo fim que o Senhor visou nesta obra refere-se também aos seus mistérios de Redentor. Nossa reparação deveria corresponder à criação do mundo e o remédio do pecado à origem deste. O primeiro Adão, conforme 1 Coríntios 15, 47, deve ter por companheira na culpa a nossa mãe Eva, que o induziu e ajudou a cometê-la. Nele se perdeu todo o gênero humano do qual era ele a cabeça. Convinha então, portanto, que na reparação de tão grande ruína, o segundo e celestial Adão, Cristo nosso Senhor, também tivesse por companheira e coadjutora na redenção sua Mãe Puríssima. Ela iria concorrer e cooperar no remédio, ainda que só em Cristo, nossa cabeça, conforme Colossenses 1,18 e 1 Timóteo 1,5, estivesse a virtude somente em Cristo e a adequada causa da geral redenção. Para que este mistério se realizasse com a dignidade e proporção que convinha, foi necessário que se cumprisse entre Cristo, nosso Senhor, e Maria Santíssima o que disse o Altíssimo na criação dos primeiros pais. Não é bom que o homem fique só. Façamos-lhe alguém semelhante que o ajude, conforme Gênesis 2:18. Assim fez o Senhor com seu poder, de tal modo que, falando já pelo segundo Adão e também por Cristo, em Gênesis, pôde dizer: Eis o osso dos meus ossos e a carne de minha carne. Chamar-se-á varonil, porque foi formada do varão, conforme Gênesis 2:23.
Não me detenho em dar maior explicação deste sacramento e mistério, pois salta aos olhos da visão e da razão humana, com a luz divina da fé, a semelhança entre Cristo e sua Mãe Santíssima. Cristo e Maria, as duas tábuas da nova lei. Houve ainda outro motivo para este mistério e, apesar de o citar aqui como terceiro, foi o primeiro na intenção, porque se refere à eterna predestinação de Cristo, nosso Senhor, conforme foi dito na primeira parte. O Verbo eterno se encarnaria e viria ao mundo para ser modelo e mestre das criaturas. Este foi o primeiro fim do prodígio da encarnação, fim que deveria encontrar correspondência proporcionada à sua grandeza. Tal prodígio era o maior de todos, e o fim imediato ao qual todos os outros fatos deveriam se referir. Para seguir esta ordem e proporção, era conveniente que a divina sabedoria entre todas as criaturas encontrasse alguma adequada a preencher seu propósito de vir a ser nosso mestre e nos conferir a dignidade de filhos de sua doutrina e graça. Se Deus não houvesse criado Maria Santíssima, predestinada entre todas as criaturas, com a máxima santidade e semelhança na humanidade de seu Filho Santíssimo, faltaria a Deus no mundo a justificativa para nosso grosseiro modo de falar, dar razão à sua determinação de se fazer homem, pela ordem e modo que sua onipotência demonstrou. Pôde-se comparar este fato com o que aconteceu a Moisés e as tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus, conforme Êxodo 31:18. Ao ver o povo idolatrar, quebrou-as, julgando-os desleais, indignos daquele benefício. Depois, porém, a lei foi escrita em outras tábuas fabricadas por mãos humanas, e estas permaneceram no mundo. Assim também as primeiras tábuas formadas pela mão do Senhor, Adão e Eva, quebraram-se com o primeiro pecado. Não teríamos a lei evangélica se não houvesse outras tábuas, Cristo e Maria, formadas por outro modo, ela pelo comum ordinário e ele pela cooperação da vontade substância de Maria. Se esta grande senhora não tivesse cooperado com sua vontade humana, totalmente abnegada a ele, com sua dignidade, a preencher a finalidade desta nova lei da divina vontade, nós, os demais mortais, teríamos ficado sem essa lei da divina vontade, do reino da divina vontade. Conhecimento de Maria sobre a Igreja. Todos estes sublimes fins, Cristo nosso bem, tinha presentes na plenitude de sua divina ciência e graça, enquanto instruía sua Mãe Beatíssima nos mistérios da lei evangélica, para que não só compreendesse a todos, mas também os diferentes modos de entender a lei. Usava o Senhor diferentes modos de ensinar. Assim, a discípula ficava tão sábia que poderia mais tarde ser consumada mestra e mãe da sabedoria. Umas vezes, instruía por meio de visão abstrativa da divindade, que nesta época recebeu mais frequentemente. Outras vezes, por visão intelectual, que lhe permanecia mais habitualmente, embora menos clara. Então, tem duas formas de ver as coisas, né? Uma na parte literal, da visão intelectual, como ela realmente é. E a outra na visão abstrativa da divindade, na forma de símbolos. Então, ler o Evangelho e ler a Palavra de Deus na base simbólica e tem a base literal, unindo as duas formas. Deus falando claramente aqui pra gente que Ele ensinou diferentes modos de agir, de ver as coisas, né? Tanto numa como noutra, conhecia expressamente toda a igreja militante, com a ordem e sucessão que teve desde o princípio do mundo até a encarnação. Depois, a que teria desde esse tempo até o fim do mundo e na futura bem-aventurança. Nesta notícia tão clara, distinta e vasta, conhecia todos os santos e anjos e justos, santos e justos, os quais se distinguiriam na igreja, que eram os apóstolos, os mártires, os patriarcas dos institutos religiosos, doutores, confessores e virgens. Nossa rainha conhecia-os cada um em particular com suas obras, seus méritos, a graça que alcançariam
e a recompensa correspondente que receberiam. Conhecimento de Maria sobre os sacramentos, a doutrina e a Sagrada Escritura. Conheceu também os sacramentos que seu Filho Santíssimo queria instituir em sua Santa Igreja, a eficácia que teriam, os efeitos que produziriam em quem os recebesse, segundo as diversas disposições de cada um. E como tudo procedia da santidade e méritos de seu Filho Santíssimo, nosso Reparador. Recebeu ainda a clara notícia de toda a doutrina de Cristo. Iria pregar e ensinar, das antigas e novas Escrituras, com todos os mistérios que contém sobre os 4 sentidos, literal, moral, alegórico e anagógico, de tudo quanto os expositores escreveriam e mais, muito mais, entendeu a divina discípula. Conheceu que esta ciência lhe era dada para que fosse mestra da Santa Igreja, como realmente foi na ausência de seu Filho Santíssimo após sua ascensão aos céus. Aqueles fiéis, filhos recém-nascidos e regenerados na graça, teriam na Divina Senhora Mãe amorosa, que os criaria com o leite suavíssimo de sua doutrina, alimento apropriado aos pequeninos, e foi assim que a Beatíssima Senhora, nestes 18 anos que esteve com seu filho, recebeu e assimilou com a substância evangélica a doutrina de Cristo nosso Salvador, recebendo-a diretamente do próprio Senhor. Tendo-a saboreado e experimentado sua negociação, dela extraiu o doce alimento com que criar a primitiva igreja, que era em seus fiéis recém-nascida e incapaz de manjar sólido e forte da doutrina, das Escrituras e da perfeita imitação de seu Mestre e Redentor. Como sobre este ponto falarei mais na terceira parte. Seu lugar próprio não me alongo mais agora. Então ela vai falar da divina vontade no final, né? Bom. Imensa a sabedoria da Virgem. Além deste ensinamento através de visões, tinha a Grande Senhora o de seu Filho Santíssimo em sua humanidade, nos 2 modos de que já tenho falado muitas vezes. O primeiro era a visão do espelho de sua alma santíssima e de suas operações interiores, que vinha a ser, de certo modo, a mesma ciência que ele possuía de todas as coisas. Neste espelho era informado desígnios do Redentor, artífice da santidade dos decretos de quanto realizaria na Igreja pessoalmente e por seus ministros. O outro modo era pela instrução oral, pois o Senhor conferia com sua digna mãe todas as coisas que nele e na divindade lhe havia manifestado. Tudo quanto se referia à Igreja, desde o mais insignificante até o mais importante, comunicava ela. E não apenas isto, mas também os fatos que atingiriam a lei evangélica na sucessão dos tempos e no contato com a gentilidade e seitas falsas. De tudo tornou ciente a sua divina discípula e nossa mestra. Antes que o Senhor começasse sua pregação, Maria Santíssima já estava treinada em sua doutrina, praticando-a com suma perfeição. A plenitude das obras de nossa grande rainha correspondia à de sua imensa sabedoria e ciência. Esta foi tão profunda e com espécies tão claras que, assim como nada ignorava, tão pouco se enganou nem das espécies nem das palavras. Jamais lhe faltaram as expressões necessárias, não empregou uma só supérflua, não trocou uma por outra, nem teve necessidade de pensar e recordar, para falar e explicar os mistérios mais arcanos das Escrituras, nas ocasiões em que foi necessário fazê-lo na primitiva Igreja. Doutrina que me deu a Divina Mãe e Senhora nossa. Deus quer que todos se salvem. Minha filha, a bondade e a clemência do Altíssimo, que por si mesma deu e dá o ser a todas as criaturas, e a nenhuma nega sua grande providência, é fidelíssima em conceder sua luz a todas as almas. Por ela podem chegar a conhecê-lo e se colocar no caminho da eterna vida, a não ser que a própria alma crie impedimentos e obscureça esta luz por sua própria culpa, abandonando a conquista do reino dos céus, conforme Mateus 11:12. Com as almas, porém, que por secretos desígnios chama a sua igreja, ele mostra-se mais liberal. No batismo, infunde-lhes a graça com outras virtudes chamadas essencialmente infusas e que a criatura não pôde adquirir por si mesma.
outras por infusas acidentalmente, porque poderiam ser adquiridas com obras. O Senhor, porém, as antecipa para que a alma batizada na sua igreja se encontre mais pronta e devota em guardar a sua lei. Nossa, que legal! A outras almas, além desta luz da fé comum, acrescenta a sua benignidade, especiais dons sobrenaturais de maior inteligência e virtude, para conhecer e praticar os mistérios da lei evangélica. Eu recebi essa inteligência e virtude num dom maior, num toque maior. Eu creio, mãe. Neste favor, ele se mostrou contigo. Sim, obrigado. Liberal, mais liberal que a muitas outras pessoas. O que te obriga, então, a te distinguires no devido amor e correspondência. Amém. Sim seja. Permanecendo sempre humilhada e apegada ao pó. Amém. Assim seja. O demônio quer a perdição do homem. Para que tudo fique instruído, quero te mostrar com cuidado e amor de mãe mestra a astúcia de Satanás para impedir esta ação do Senhor. Desde a hora em que as criaturas começam a ter o uso da razão, cada uma é seguida por muitos demônios. Verdade, tenho certeza que foi seguida por muitos demônios. Eles permanecem então atentos e vigilantes. E no momento em que as almas deviam elevar sua mente ao conhecimento de Deus e começar a produzir os atos de virtudes infusas no batismo, os demônios, com incrível furor e astúcia, procuram arrancar-lhe esta divina semente. Se não conseguem, procuram impedir que ela dê fruto, inclinando-a a atos viciosos, inúteis ou pueris. Foi isso que ele conseguiu fazer comigo. Me inclinou a atos viciosos, inúteis ou pueris. Nossa! Com tal iniquidade, distraem as criaturas para não exercitarem a fé, esperança e outras virtudes. Não se lembrando que são cristãos, não cogitam de conhecer a Deus, os mistérios da redenção e a vida eterna. Então a pessoa não se lembra que ela é cristã e ela não cogita de continuar conhecendo a Deus e os mistérios da redenção e da vida eterna. Nossa, na minha infância, como ele me levou para esse mal do vício inútil, nossa, muito importante saber disso. Além disto, o mesmo inimigo inspira aos pais também, meu pai, minha mãe, grosseira negligência, cego amor carnal pelos filhos e incita os mestres a outros descuidos. Uns e outros não advertem na má educação que administram a seus filhos e educandos, deixam que se depravem com a aquisição de novos hábitos viciosos, perdendo as virtudes e boas inclinações. Deste modo, vão trilhando o caminho da perdição. Tal juventude, tal velhice. Todavia, o piedosíssimo Senhor não se esquece de acudir a este perigo. E, graças a Deus, ele veio até mim. Obrigado, Senhor. Ele renova a luz interior com novos auxílios e santas inspirações com a doutrina da Santa Igreja através de seus pregadores e ministros, com o uso e eficaz remédio dos sacramentos. Graças a Deus que eu nunca saí da igreja. Muito obrigado. Uau! Com estes e outros meios, procura fazê-los voltar ao caminho da salvação. Amém. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Se com tantos remédios poucos voltam à saúde espiritual, a causa mais grave para não recuperá-la é a tirania dos vícios e depravados costumes adquiridos na infância, e é o que afirma a verdadeira sentença do Deuteronômio 33:25. Conforme os dias da juventude, assim será a sua velhice. Então, meu Deus do céu. Gente, vocês que estão vivendo essa realidade, por favor, mudem de vida. Mudem de vida. Dá para poder conseguir viver essas santas inspirações, né? Viver esse amor novo e voltar para o caminho certo. Dá para voltar. O progresso da iniquidade. Com isto, os demônios vão cobrando mais ânimo e tirânico domínio. A pessoa velha continua, né, no vício. Aí os demônios continuam o seu domínio sobre a alma, tendo-se ela sujeitado quando tinha menos e menor culpa. Deduzem eles que o fará mais facilmente quando, sem temor, vai cometendo outras mais numerosas e mais graves culpas, incitando-nas à louca ousadia de as cometer, porque cada pecado diminui as forças espirituais da criatura, porque a deixam cada vez mais suja, né? Ela se sente cada vez mais longe de Deus, mais suja, mais incapaz, mais indigna, e a vai sujeitando assim, ela vai se sujeitando cada vez mais ao demônio, que a subjuga na maldade e na miséria, de tal modo que acaba por oprimi-la por causa da culpa que ela sente.
o remorso de consciência que ela sente. E ela se mantém nessa sensação de incapacidade, de indignidade de se aproximar de Deus novamente. É isso que o demônio mais ama, né? Trabalhar e chegar nesse ponto de fazer a alma se sentir um escrúpulo absurdo de que ela nunca poderá alcançar nenhuma santidade, nenhum nada. Então ele a subjuga na maldade e na miséria, de tal modo que acaba por oprimi-la sob os pés de sua iniquidade, da própria iniquidade da alma, dela mesma, não é dele não. O demônio ele usa tudo que é da alma para ela, contra ela mesma, né? E a leva aonde ela quiser, de precipícios a despenhadeiros, de abismos a abismos, conforme Salmo 41:8. Merecido o castigo de quem se lhe sujeitou pelo primeiro pecado. Por este sistema, Lúcifer tem derrubado inúmeras almas e todos os dias as leva ao abismo para a ostentação de sua soberba contra Deus, conforme Salmo 73:23. Conheço pregadores do Evangelho, pregadores, pessoas assim que fizeram assim um grande estrago no inferno e que hoje estão nas mãos dos vícios. E não se sentem dignos de pegar o microfone novamente para falar em nome de Deus por causa de ter caído no vício, por causa de ter voltado ao vício ou começado a beber por algum sofrimento, por alguma situação, o demônio aproveitou. Então vocês veem que é uma pessoa que pode estar lá no auge da santidade e cair de novo por causa, né, dos vícios. Memória dos novíssimos. Pelo mesmo processo, o demônio estabeleceu no mundo sua tirania e o esquecimento dos novíssimos do homem, que é morte, juízo, inferno, paraíso. Precipitou tantos povos de abismo em abismo para fazê-los cair nos erros tão cegos e bestiais como os de tantas heresias e falsas seitas dos infiéis. Cuidado, pois, minha filha, com tal formidável perigo, e nunca saia de tua memória a lei de Deus, seus preceitos e mandamentos, as verdades católicas e doutrinas evangélicas. Não passe dia algum sem neles meditares longamente, e aconselha o mesmo às tuas religiosas e a todos que te ouvirem. O seu adversário, o demônio, conforme 1 Pedro 5:8, trabalha e se esforça por obscurecer o entendimento e fazê-lo esquecer a divina lei. Sem o concurso do entendimento, a vontade, potência cega, não produzirá os atos da justificação que é alcançada com o exercício da fé viva, esperança firme, amor fervoroso e coração contrito e humilhado.